A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Escola Bíblica Dominical. Hoje o assunto vai ser muito importante, como todos os assuntos são importantes. A lição número 8, dia 21 de fevereiro de 2011. Hoje o nosso tema é Comprometidos com a Palavra de Deus. Texto áureo. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guardam ou praticam. Tem Lucas 11, 28. Você pode ler a sua Bíblia, já é um texto maravilhoso. Aqueles que verdadeiramente ouvem a palavra de Deus, né? E guarda no seu coração, na sua mente, para que possa usar, né, no dia a dia. Então você que verdadeiramente ouve a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus e coloca em prática, com certeza você não vai escandalizar a palavra de Deus. Tem aqui a verdade prática que diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. Isso por si só se encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia da infalibilidade. Infalibilidade. Então, essa é a palavra de Deus, né? Que tem autoridade, né? Que é inspirada, né? E com certeza ela tem mudado muitas vidas, muitas pessoas têm sido transformadas através da palavra de Deus. Nós temos aqui essa escritura, a leitura melhor, diária que você pode ler, né, na sua Bíblia, de segunda a sábado. Acompanhe aí. Leitura bíblica classe, está aqui em 2 Timóteo capítulo 12, 14. E 2 Pedro 1, 20 ao 11. Você pode ler na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 19, e 2 Pedro, capítulo 1, 20 a 21. O objetivo geral dessa lição é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Nós queremos explicar para você a grande responsabilidade que você, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, que está estudando a palavra de Deus, tem, né, com esse grande compromisso, né, de levar a palavra de Deus, de conhecer, de manusear bem a palavra de Deus. Vamos lá, introdução. Na introdução diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras Sagradas. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássico e leitura da Bíblia, e a maneira como nós observamos regras gramaticais e o contexto histórico e literário e compreender melhor o texto sagrado. Então, meus amigos, quando você for ler a palavra de Deus, o homem ele pode até te ajudar, mas o Espírito Santo ele dá orientação como você vai aprender, como você vai interpretar aquele texto que você está lendo. Né? Sabemos que tem muitas pessoas estudiosas da palavra de Deus que muitas vezes tem muitas palavras difíceis que é difícil você aprender ou decifrar o que é aquela palavra. Mas o Espírito Santo ele fala no seu coração, você com certeza vai aprender aquilo que Deus está falando através da sua palavra. O primeiro tópico diz assim: a autoridade da Bíblia. Nós temos 3 subtópicos que diz assim. O primeiro diz assim: sola a Escritura. O segundo é nossos fundamentos. O terceiro, não somos deístas, né? Nós somos deístas. Então, o primeiro diz assim: nós herdamos os informadores, melhor, nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido sola Scriptura, somente as Escrituras, e dos 5 pilares da Reforma Protestante. A sola Escritura, cada um dos 5 solém, representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. O brado de sola Escritura significa que a Bíblia é a única regra da fé e prática para a vida cristã, e por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Então, a palavra de Deus é a única que pode falar nos nossos corações e que a única que nós podemos saber qual é a vontade de Deus em nossas vidas, né? Então,
Se você verdadeiramente lê a palavra de Deus, Deus ele tem todo o poder para transformar a sua vida. E nós cremos que só ela, né, só a Bíblia que é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Ela que nos orienta como seguir, como estar na presença do Papai do Céu dia a dia, né? Quando nós não temos orientação, quando não temos conhecimento da verdade, por isso que a palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que é ela que liberta. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. Os testemunhos de Jeová têm a tradução Novo Mundo, mas a revista Sentinela, os mormons têm a Bíblia e mais livro mormon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Nós cremos só na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não podemos mudar um tio da sua palavra. Ai daqueles que mudar um tio da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é suficiente para nós, né, que buscamos a palavra de Deus, que nós estudamos a verdade, né? Ela é o fundamental para nós. Vamos lá ao segundo subtópico. Nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos como alguns não pentecostais secessionistas, como um movimento que baseia suas crenças práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. São interpretações equivocadas no nosso respeito. Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos no Novo Testamento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 8. Lendo a tua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, 8. A nossa fonte de autoridade é unicamente da Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente crônica. Está lá em 2 Pedro 1, 19 a 21. Então, nós não precisamos, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé, né? É a Bíblia, conforme a declaração de fé da Assembleia de Deus, a Bíblia é a nossa única regra de fé e não necessitamos de uma nova revelação extraordinária. Ela é a suficiente, né? Digo que você tem livros, mas livros dentro do contexto do texto que você lê na Bíblia, e é ali que você vai escrever o seu livro baseado naquele versículo dentro da palavra de Deus, que não venha distorcer a palavra de Deus. Deus nos quer que Ele mas Deus, mais que Ele está muito longe de nós, não se envolve os assuntos humanos. E como um relojoeiro que dá corda no relógio e esquece dele, entendeu? Então, nós somos teístas, isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós. Deus está bem pertinho de nós. Deus não se esquece de você, Ele está 24 horas ao teu redor te observando, querido. Ele está interessado no ser humano, está interessado em você. Está lá em Hebreus 11, 6. O fechamento de cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas criaturas e o seu povo. Nós cremos que Deus continua se comunicando com o seu povo por meio dos dons espirituais. Está lá em Atos 2, 14 a 21. Entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco através da leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões, até pelas coisas simples do dia a dia. Está lá em Atos 2, 17 e 18. Muitas pessoas, né, que querem verdadeiramente fazer a obra, elas têm esse dom de escrever livros, têm esse dom de fazer suas literaturas, muitas vezes para sobrevivência, que muitos pastores vivem disso, né, da obra, e faz essa sua literatura, né, vende para explicando a palavra de Deus,
né? Mas tem pessoas que já não necessitam disso, né? Já vivem como se fosse um comércio, né? Vendendo sua literatura, muito caro, né? Pensando só no lucro. Nós temos que verdadeiramente ser usado por Deus para escrever, mas não explorar o povo, né? Muitas pessoas exploram as pessoas vendendo sua literatura, que a palavra de Deus diz que ela é a única verdadeira que pode nos explicar, tem tudo na palavra de Deus. Mas é importante que também tenha os homens para escrever os seus livros, né? E vender, né? Mas por um preço, né? Que todos possam comprar. Vamos ao segundo subtópico, zelo pela doutrina. Zelo pela doutrina é ligado com apologética cristã. Desde muito cedo a história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que o crente conheça melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos e as confissões de fé são documentos produzidos pela igreja com esse propósito. Então, a Bíblia precisa ser interpretada, a Bíblia precisa ser esclarecida. É através disso que nós estamos fazendo com você, muitos professores de escola dominical que têm seus canais pregando, ensinando, muitos professores, né, na escola bíblica, né, estão ensinando, interpretando a Bíblia Sagrada, e para que você possa entender. Primeiro subtópico do segundo tópico, diz assim, o ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim lactrina, que literalmente significa ensino, instrução. Mas o termo apresenta vários níveis significativos de acordo com o seu contexto. Quando o texto sagrado expressa perseveravam na doutrina dos apóstolos, lá em Atos 2:42, isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução. Deuteronômio 32:2, estamos nos referindo aos ensinos bíblicos, né? Os ensinos que os homens inspirados por Deus fizeram, escreveram a palavra sagrada para nos orientar, né? Então, a doutrina significa o ensino, instrução, né? Que estamos nos referindo nos ensinos bíblicos. Nós temos os cultos de doutrinas. Nossa aqui na igreja é sexta-feira, onde o pastor só dá a doutrina para aquelas pessoas que querem aprender a palavra de Deus. Segundo subtópico, conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também em um corpo básico, coerente do ensino cristão, como os credos. Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação, a fonte do conteúdo doutrinário. A própria palavra de Deus é auxiliada pelas experiências cristãs com a ajuda do intelecto humano. Tem 1 Timóteo capítulo 4:16 e 2 Timóteo 3:16. Isso se faz por meio do ensino, da instrução, quando o apóstolo Paulo diz, traz estas coisas à memória, né? Então, traz aquilo que você aprendeu à memória. No momento mais difícil da sua vida, você vai lembrar coisas que muitas vezes você vai querer fazer coisa errada, né? Que vem alguma coisa para você cometer, na hora chega a memória, a palavra de Deus que te liberta, que te livra de todo o mal. Em nome de Jesus, você está sempre liberto através da palavra do Senhor Jesus. Vamos lá, o terceiro subtópico diz assim, a nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé é a Bíblia. A nossa confissão de fé não é a autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido à Escritura e estão em conformidade com eles. A nossa declaração de fé ocupa extraordinariamente a importância da vida da igreja, como a sumária doutrinário da Bíblia e ajuda por sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. Declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Há um Novo
que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Então, conhecer a palavra de Deus é você estar investindo numa coisa que vai servir quando um falso profeta, uma falsa, né, doutrina vir para você, e você tendo respaldo da palavra de Deus, você não vai se desviar do caminho do Senhor, ou vai acreditar nos falsos profetas que estão aí a mundo afora, né, pregando heresia, pregando as coisas que desagradam a Deus, muitas vezes mentindo, né, sendo mensageiro de Satanás, porque aquele que mente, a palavra de Deus diz que é considerado filho do inimigo, filho do demônio, de Satanás, né? Então, nós temos que estar bem a par, você aprender a palavra de Deus, né, e para que você não venha ser enganado, né? Venha ser enganado. Então, hoje está uma aberração de tantos pregadores, tantos falsos profetas que usam a palavra de Deus com versículos isoladamente para tirar dinheiro dos fiéis, para enganar as pessoas, né? E Deus não permite que isso aconteça, né? E essas pessoas ficam impunes, né? Um dia elas vão justar conta com Deus. Terceiro subtópico diz assim: o cuidado quanto ao modismo. Quando o cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem ao ensino bíblico, persuadir o contradizente para que eles se convertam do Evangelho e devemos fazer o melhor para Deus. Então, o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combater o modismo e servir para defender a nossa fé dos seios e heresias. Nós temos que ter cuidado com a palavra de Deus, com a doutrina, né? Tantas pessoas querendo fazer moda, inventando tantas coisas na igreja, né? E o mundo cada vez mais entrando dentro da casa de Deus. E as pessoas muitas vezes têm que ter sabedoria e entendimento, aquilo vai entrando, né? A heresias, as seitas. Nós temos que ter cuidado, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus, guardar no nosso coração e usar essa palavra como uma ferramenta, como uma espada, né, que é a palavra de Deus. O modismo, essa palavra traz a ideia que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico, são os ventos de doutrina que vêm e vão. Né? Quantas ventos de doutrina, quantas coisas aconteceu neste nossa terra, nosso Brasil, no mundo afora, que a gente vê que Deus proteja esse povo, né? Que Deus proteja aquelas pessoas que estão sendo, né, enganadas, né? O modismo, né? Pelo modismo, que tem o caráter de efêmero, passageiro, que para nada aproveita. Em outras palavras, são inúteis, inaproveitáveis, que não se lembra, que não se lembra do dente de ouro. Na época, surgiu uma época, eu estava nesse tempo lá em Manaus, que as pessoas muitas vezes queriam assistir uma pregação do certo pregador, que queriam ver, queriam que os seus dentes ou tivesse algum sinal, né, que isso contaminou o mundo evangélico, com esse tipo como se diz, de acontecimento, né? As pessoas estão sendo contempladas com dente de ouro, né? Que viam o ouro descendo, né? Um dia até eu mesmo fiquei pensando nisso aí, querendo ver esse sinal, né? E na verdade era só heresia, era só coisas que verdadeiramente não existem, né? Deixa eu ver aqui mais. Do dom também, o dom de unção, o cai-cai, né? Tudo isso já passou também. O sopro santo, o G12, né? A febre dos anjos, das outras aberrações doutrinárias, onde estão seus promotores e expoentes, não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Sei que tem muitas pessoas que querem pagar muito caro por isso que está fazendo.
Eu me lembro que na minha igreja, certo pregador estava sendo famoso, bem falado, né? Que ele chegava lá, diz que tirava câncer, tirava tumor com as suas mãos, sabe? Expelia pedra da vesícula. E essa pessoa chegou lá e, sabe, todo mundo ali, a igreja lotada, na hora da oração, pediu que todo mundo fechasse os olhos, ninguém abrisse os olhos, né? Só que ele não apresentou as pessoas, umas mulheres que estavam com ele lá atrás, né? E no momento eu fiz a revista nele e não tinha nada, mas só que todo mundo, fez todo mundo. E depois começou a tirar pedra dentro do umbigo do umbigo de uma jovem lá, que ela tinha um umbigo fundo, né? Ele colocou óleo e começou a tirar as pedras. Depois estourou um câncer na cabeça de um pastor lá, disse que tinha um câncer. Aí tirou aquilo tipo sangue. Ah, eu não acreditei, eu pensei que alguém estava lá para entregar esses objetos para ele, né? E ele, querendo enganar o povo, pegou muito dinheiro mesmo lá, quem queria ficar rico, pegasse R$1.000, quem queria ficar rico, queria começar um negócio, 50, pegou até o sapato das pessoas, pegou, né? Sapato novo, o anel, o cordão. Então, hoje eu sei que, estudando a palavra de Deus, que é essa época de modismo, né? Vamos lá, segundo subtópico do terceiro, procura apresentar a Deus aprovado. Essa procura você tem que ler a palavra de Deus, né, estudar, pregar com ousadia, com entendimento a palavra de Deus, não está preparado. Quando o pastor chamar, você ter palavras. Quando você chegar com alguém, ter palavra para falar para o seu amigo. As pessoas vêm perguntando para você, tirar suas dúvidas, você tem palavra de Deus para pregar para ela. Por isso que é bom estudar, né? Apresentar a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus, reconhecido pela igreja. Desde muito cedo a história do crescimento, a igreja precisou enfrentar um avalanche de heresias, aberrações doutrinárias, ensinando pelos falsos mestres. Os maus obreiros, os maus fraudulentos, serão desmascarados e reprovados, com certeza, com certeza. Você que quer estudar a palavra de Deus para poder depois querer usar essa palavra para seu próprio deleite, melhor, usando para fazer coisas erradas, distorcendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é correta. Se você distorcer, vai pagar muito caro, muito caro. Não faça isso. Vamos aqui, como obreiro que não tem vergonha, você não pode ter vergonha. Você não pode ter vergonha de abrir a boca. Eu poderia até não estar falando, mas eu estou tocando no meu coração a fazer esse canal para ajudar a ensinar aquilo que eu sei. Sei pouco, mas o que eu sei estou ensinando para você. Tudo que eu estudo na palavra de Deus, eu procuro colocar em prática, né? E não me envergonho de falar de um Deus que me curou, de Deus que me salvou, de um Deus que tirou do fundo do poço, né? Então não tenho que me envergonhar do Deus verdadeiro que tem toda a honra, toda a glória, todo o poder. Que maneja bem a palavra da verdade, né? Manejar bem, literalmente cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta, ideia de manter curso correto. Uma palavra rara, aparece uma só vez no Novo Testamento, 2 vezes na Escritura. E emprego da Paulina dessa palavra é metafórico, em muitas interpretações, né, que foram já apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra, com base numa exegese sólida, com aplicação para a definição espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre irmãos por meio de indireta no púlpito. O púlpito não é lugar de desabafo, né? Muitas pessoas têm uma oportunidade, às vezes tem alguma desavença com o irmão e de lá mesmo fala certas aberrações, ou mesmo sabe alguma coisa que nem é verdade do seu irmão e começa a falar besteira, que não é verdade. Então, esse não é lugar de desabafo, tem que subir ali
para pregar a palavra do Senhor, não falar mal dos irmãos, não jogar piadinha, mas existe sim, existe sim no meio das igrejas pessoas que usam a palavra de Deus para querer chamar atenção, para querer jogar indiretas, e isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer, né? Não temos que ensinar a verdade, temos que ensinar a verdade, né? A verdade é que liberta, né? Então, que Deus venha te abençoar, que você possa ter um excelente dia maravilhoso, cheio de paz e alegria. Vamos aqui na conclusão que diz assim: nos tempos nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Só a palavra de Deus. Meus irmãos, sou feliz. Se você... Eu sei que poucas pessoas vão assistir, mas aquele que assistir, eu quero que Deus te abençoe, que você possa aprender cada vez mais a palavra de Deus, que nunca você venha desviar da palavra de Deus ou do Senhor Jesus, né? Que nunca você venha sair desse caminho maravilhoso. Nós estamos nos últimos momentos, nos últimos dias, e Deus está falando com você. Não se deixe se enganar, que vai surgir muitos falsos profetas, mentirosos, que vão querer enganar, vão querer até mesmo usar o versículo isolado da palavra de Deus para querer tirar o teu dinheiro, para querer tirar os teus bens, para querer tirar a tua paz mesmo. Então fica seguro, irmão do Senhor, aprenda a palavra de Deus para que você possa estar firmado na rocha, que você possa estar com os pés firmado na rocha para que não venha cair, que não venha desabar. Então essa é a palavra de Deus. Bem, eu quero responder aqui uns versículos da palavra de Deus, melhor, questionário a respeito do comprometido da palavra de Deus. Responda: o que significa brado de reforma do sola escritura para nós? O brado da sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé, é a prática para a vida cristã e por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua verdade ou vontade. Está em 1 Timóteo capítulo 3, 14 e 17. Como Deus se comunica conosco atualmente? Nós cremos que Deus continua a se comunicar com seu povo por meio dos dons espirituais. Está em Atos 2, 14 e 21. O que significa perseverar na doutrina dos apóstolos? Está em Atos 2, 42. Que os discípulos permaneciam seguindo os ensinos dos apóstolos. O que significa modismo? Significa o modismo é o que está na moda, isto é, aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vai e que vem, que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis, inaprováveis, inaproveitável melhor. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo com o uso da frase maneja bem a palavra? A preocupação de Paulo é o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa se inscrever no canal, compartilhar, tocar no sininho para receber as novas notificações. E vamos juntos morar no céu. Vamos juntos estudar a palavra de Deus, mas colocar em prática mesmo, né? Colocar em prática a palavra de Deus, porque Jesus está voltando. Deus abençoe.